Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E hoje nós vamos falar sobre o processo seletivo para participar de RuPaul's Drag Race. Como a gente sabe, todo ano o RuPaul abre as inscrições para a nova temporada. E aí a gente só descobre mesmo as queens que entraram quando eles anunciam oficialmente o elenco da temporada. Mas a gente não faz ideia de como é esse processo seletivo. A não ser que existe um site em que as drags devem fazer sua inscrição. Mas fora isso, tudo pra gente se torna algo meio que sigiloso. Mas Rod, como um bom detetive que ele conseguiu contatinhos aí e teve acesso a algumas informações muito importantes desse processo seletivo que as drags devem passar para poder tentar uma vaga em RuPaul's Drag Race. Sempre no meio da temporada ou no final da temporada, a RuPaul sempre abre aquela mensagem no YouTube falando que tá procurando a nova Superstar Drag da América. E daí a maior fonte de informação que sempre a gente encontra coisas sobre Drag Race e outros seriados é o Reddit, né? Então eu fui lá num thread que estavam comentando sobre as audições e encontrei uma queen lá que tava se inscrevendo pra próxima temporada. Só que com o login dela de boy. Então eu nem vou divulgar o login também pra depois não prejudicar, né? Mas aí pegando essas informações, o que deu pra reparar é que esse ano, diferente dos anos anteriores, eles deixavam tudo assim no site pra você ver, você baixar, ler o contrato, essas coisas. Esse ano eles tiraram a parte do contrato, eles só deixaram mesmo a inscrição e as primeiras perguntas, assim, de uma entrevista pra você responder no site, carregar foto, essas coisas, que é o que a gente vai falar aqui. Eles são espertos, né? Porque a cada ano há um tipo de rebelião diferente acontecendo em Drag Race por parte das drags competidoras. Esse ano a gente viu The Vixen saindo no início do Reunited, deixando lá seu espaço vazio, e RuPaul com aquela cara de tacho, indignada que alguém a deixou falando sozinha. Então eu acredito que quando eles tiram o contrato da jogada é pra que as drags não se preparem antes, né, pra tentar burlar as regras que eles criam, mesmo porque a gente sabe como a produção de RuPaul's Drag Race é muito shady, é muito manipuladora, então qualquer tipo de artifício que eles consigam manter as drags ainda mais no cabresto ali, né, sempre vigiadas, sempre controladas, eles vão fazer. Então acho que tirar o contrato de cena é uma forma deles também se protegerem. E assim, se você pegar os contratos anteriores que tem na internet, ainda dá pra ver o da sexta temporada. Tem assim, cláusulas bem específicas falando do que você pode fazer ou do que você não pode fazer. Por isso que eles viram, como o contrato tá muito exposto e o pessoal tá começando a ver mais manipulação, eles resolveram tirar mesmo esse ano. E tanto que esse ano foram 52 folhas, diferente de um outro contrato da sexta temporada que foram, acho que 40 folhas por aí. Eles colocaram muito mais coisa, né? Nossa, mas só de você pensar que um contrato tem 40 folhas, é coisa demais, né? Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, eu consegui bolsa do ProUni. E o contrato que eu assinei, se teve 6 folhas, foi muito. E tipo assim, eu sei que são coisas distintas, né? Reality show, faculdade, mas olha a diferença. 6 páginas pra uma coisa que, de certa forma, também impactou na minha vida e que eu tive que me comprometer. Se qualquer hora que eu quisesse largar, eu poderia. Diferente de um reality show que tem lá 52 páginas e que, diferente, né, da faculdade que eu poderia abandonar a hora que eu quisesse, as queens, depois que assinam aí o contrato com o RuPaul's Drag Race, é meio que vendendo a alma pro diabo, porque a chance delas poderem pular fora, delas largarem a competição, ou até mesmo, né, vazar alguma informação, isso cai a zero, porque elas sabem que a força da lei ali vai cair matando elas, caso elas infringam alguma regra aí do contrato. Vale só lembrar, né, que esse é o contrato de participante, que é o que você assina antes de entrar no programa. Então, nele só vai ter assim, se você concorda com aparecer na televisão, se sua família sabe. É mais essas coisas, assim, pra você responder. E eu acredito que depois tem um outro contrato, que já é um contrato mais sério, já direto com a emissora, produtora, enfim, todo mundo lá. Nós somos fãs do reality, né? Então a gente acaba vendo aquilo que eles querem nos mostrar. Essa parte de bastidores pra gente é muito novidade, por isso que é bacana ter acesso ao contrato, pra gente entender um pouco da dinâmica do que rola debaixo dos panos, que a gente não tá vendo, que a gente não faz ideia de que acontece. Então acho que a gente já pode começar a discutir um pouco, né, sobre o contrato em si e dessas coisinhas que tem nele que é interessante a gente discutir um pouco sobre. Então, uma das coisas assim principais, né, que tem no contrato, que eles ressaltam é que eles têm todos os direitos da sua imagem no programa para utilizarem quando quiserem e
em qualquer temporada eles quiserem. Então, se você apareceu na primeira temporada e você não quer mais ser associado ao programa, já era, não dá mais. Você vai ser associado ao programa até quando eles quiserem. É interessante pensar nessa cláusula de imagem perpétua dentro do programa de uma drag, porque se a gente pega o exemplo da Tyra Sanchez, que nesse ano rompeu completamente as relações com Drag Race, ela não quer mais ser associada com o programa. Então, eles têm o direito de usar qualquer imagem que ela produziu dentro do show, a hora e o momento que eles quiserem. Mas aí, como ela também acaba sendo uma drag não muito querida pelo fandom, o que é muito injusto, mas não cabe a gente entrar nesses detalhes agora, então fica aquela situação do tipo, vale a pena ou não usar a imagem de uma drag que, embora campeã, não traz tantos resultados positivos pra gente? Não é nem só você ser associado também, assim, ao programa em toda e qualquer temporada. Eles também acabam tendo direito dos personagens, ideias, qualquer outra coisa que você crie durante a participação do programa. Então, aqueles personagens que a Alaska criou, o grupinho Rolasca Talk, eles que têm os direitos de imagem e todas essas coisas envolvidas. Aí, parte deles, junto com a Queen que inventou, criar um novo contrato ou dar um termo pra ela que ela pode utilizar aquelas imagens durante a participação dela em um outro local, uma boate, um show, alguma coisa do tipo. E isso das drags poderem utilizar imagens do show, a gente sabe que rola porque quando a gente foi na Rock the World, que é um evento ligado diretamente com o Drag Race, nos instantes antes das drags entrarem no palco, rola um vídeo e o conteúdo desse vídeo é todo de momentos das drags em RuPaul's Drag Race, né? Não é nem tipo shows das drags pelo mundo afora, não. O que mais mostra ali mesmo são momentos das drags enquanto elas participaram nas suas respectivas temporadas. Ou seja, é um contrato que não é de uma mão única. Ao mesmo tempo que você também tem toda essa questão de ter sua imagem atrelada ao show, mas você também consegue utilizar nas imagens que foram captadas profissionalmente, o que é bom, né? Porque a gente sabe como é difícil pra uma drag fazer imagens de boa qualidade devido à correria do dia a dia delas e que elas não podem, por exemplo, se dedicar exclusivamente a uma filmagem sabendo que elas têm mais 1 milhão de compromissos pra fazer no mesmo dia. Agora, uma coisa que eu achei assim muito absurdo desse contrato é o fato de tudo que as drags criarem dentro do show virar propriedade intelectual do programa, sabe? A própria Lil Pound Cake, que foi a boneca que a Alaska e a Lanesha Sparks criaram na 5ª temporada, pertencer ao programa, eu acho um abuso assim extremo, porque já não basta eles explorarem o máximo possível a imagem das drags, né? Igual o próprio contrato coloca lá, nós vamos usar essa imagem quando e da forma que a gente quiser. Então, né, já rola uma distorção aí do que foi feito e do que é apresentado. Para tudo que você criar virar domínio exclusivo do show, eu acho muita sacanagem, porque acaba que você tá trabalhando de graça, né? Porque você cria uma coisa que acaba fazendo um sucesso estrondoso, mas isso simplesmente não retorna para os seus bolsos, né? Você acaba tendo que dividir, se é que você tem direito a alguma parte disso, tudo que gerar lucro dessa sua ideia para o programa. Até por isso que Drag Race deve ser mais seguro do que a gente pensava, porque a gente achava que eles ganhavam só com transmissão, né? Mas não, qualquer produto licenciado ali que uma drag inventou, acaba sendo repartido com a produção de RuPaul's Drag Race. Aí eu fico até pensando, e a Ornácia, que foi criação da Vaveixa, será que ela é obrigada a pagar parte de qualquer coisa que ela vende da Ornácia pro programa? Eu fiquei também meio confuso com essa relação da Ornácia, porque a Ornácia foi criação dela e ela entrou no programa, tipo, foi o primeiro episódio. E ninguém imaginava que ia fazer assim, tanto boom quanto fez. Mas eu acho que essa questão de contrato é shady, mas é igual todo trabalho, né? Se você faz uma coisa ali dentro, você fez do seu trabalho pra empresa, então acaba se tornando da empresa aquilo. E com certeza deve ter uma porcentagem que ele fala assim, se você vender isso que você criou no programa, você tem que pagar essa quantidade pra gente. Também não deve ser uma quantidade pouca, né? A gente tem que aceitar que essa é a realidade corporativa da nossa sociedade capitalista. Se dá lucro, obviamente, eu vou querer a minha participação nesses lucros. Enfim, vamos para outros tópicos, né? Senão a gente vai ficar falando muito desse trecho específico, e eu sei que é um trecho muito polêmico, que tem muita coisa a ser discutida. Esse outro trecho, esse outro tópico, ele também é um pouco polêmico, porque ele fala assim, que após a exibição do último episódio, a VH1, o Drag Race, a WOW, a Viacom, ela tem direito de exclusividade de 1 ano com você, ou seja, você tem que trabalhar ou você tem que aparecer em programas que envolvam as emissoras da Viacom. Se eles falarem assim, você vai participar de um quadro ou você vai fazer um comercial pro Dia dos Pais, você vai ter que ir dentro desse contrato de 1 ano após a exibição do último episódio. Ou seja, as queens que participaram da 10ª temporada agora, elas vão ficar até ano que vem, no mesmo dia que o último episódio foi ao ar, tendo essa exclusividade com a emissora. Que, no caso, acaba sendo uma prisão para várias drags. Tanto que me lembra um tweet que a Max, da 7ª temporada, fez, um tempo depois que a 7ª temporada acabou. 1 ano depois, né, que a 7ª temporada acabou, ela tweetou o seguinte: estou livre dessa prisão.
Então, depois que a gente descobre essa cláusula do contrato, a gente percebe que essa prisão que a Max sentia presa era o contrato de Drag Race, porque a gente sabe como que Drag Race atrapalhou a carreira dela. Então, ela se vendo livre desse programa acaba sendo um alívio pra vida dela. Mas nesse caso, eu nem vejo que seja um problema exclusivo da VH1, de Drag Race, da UOL Produções. Esse tipo de cláusula é comum em vários realities e programas de TV que tem por aí. É só a gente pegar o BBB como exemplo. Eu sei de BBBs anteriores que os participantes, eles tinham lá um contrato de 6 meses com a Rede Globo. Então, depois que o programa acabava, eles eram obrigados a manter exclusividade com a Rede Globo durante 6 meses. Independente de terem projetos ou não, eles só poderiam, por exemplo, visitar uma Record e no A Tarde é Sua da Sônia Abrão só depois desses 6 meses. Por isso que às vezes dava muita treta quando tinha algum participante polêmico querendo ir nesses programas sensacionalistas de outras emissoras, e eles furavam essa cláusula do contrato e depois a Globo que ia matando, mandando advogado, e causava aquele climão com as outras emissoras, enfim. Essa é uma cláusula até comum, não vi nenhum problema nela não. O que nos assusta mesmo é saber que, por exemplo, uma drag não pode ter nenhum tipo de trabalho diferente nesse período de um ano pós conclusão da sua temporada, porque ela está presa ao contrato, a Viacom, tendo que obedecer tudo que eles mandarem, né? Mas assim, elas ainda podem participar, fazer os shows embalados em boates que elas quiserem. Só que se assim, por exemplo, tá agendado na semana da Parada Gay um show na casa mais prestigiada da cidade. Só que eles falam, então, você não vai poder porque a gente vai fazer gravação de tal programa. Aí ela acaba perdendo aquela oportunidade que ela tinha pra ter que gravar o programa. E com certeza elas não devem ganhar nenhum cachê a mais por isso, né? Porque elas já estão vendendo a imagem dela pra uma emissora que é grande, a VH1 é enorme lá fora, pra, tipo, perder o que ela ia ganhar numa boate fazendo show. E essa questão que você falou também do Big Brother, até que o contrato deles é menor, porque em Drag Race esse é um ano de exclusividade de trabalho com eles. Aí, além dessa cláusula de um ano de exclusividade pra trabalhar com a Viacom, tem uma outra cláusula que elas não podem aparecer em nenhum outro reality show durante os 2 anos após o término da temporada dela. Então, tecnicamente, o do Big Brother é menos aprisionável, digamos assim. Nossa, essa outra cláusula é bem fodida, né? Porque, ok, você vai ficar um ano atrelado ao reality. É entendível e tal, o contrato. Fora que também tem a repercussão, né? Drag Race acaba, ele não acaba ali no dia da grande final. A repercussão continua até não poder mais. A gente vê aí coisas que aconteceram lá na segunda temporada, lá na terceira, que repercutem até hoje. É a questão do que cai na boca do mundo e o mundo absorve aquilo e continua consumindo, continua propagando. Agora, você ainda ficar preso num contrato por 2 anos, não podendo nem ter a oportunidade de aparecer em outra emissora, em outro programa de TV, em outro reality, né? Isso é foda. Isso eu acho que acaba prendendo muito as queens. Mas, sendo um pouco pragmático, né? E não olhando só o lado negativo, eu também acabo vendo como positivo esses 2 anos de exclusividade. Porque isso, de certa forma, preserva a imagem da drag. Porque se a gente pega, por exemplo, a TV brasileira, que é muito sensacionalista, que adora pegar um personagem específico, né? Seja no reality, seja uma atriz, um ator, um cantor, e usa a imagem dele exaustivamente até a gente aguentar mais, a gente não querer saber daquela pessoa. Quando o Drag Race bota essa cláusula, ela meio que garante também que a imagem da drag não vai ser desgastada, né? Porque imagina, a gente hoje tá vendo lá a The Vixen trazendo toda essa discussão sobre racismo em Drag Race. Aí ela sai de Drag Race e vai talvez pra um programa matutino lá de variedades e tem um quadro específico pra falar só sobre questões raciais dos Estados Unidos. Aí eles acabam criando um reality em que a The Vixen vai sair pelos Estados Unidos discutindo sobre o racismo institucional do país. É um tema muito importante, sim, mas a forma com que as emissoras podem discutir esse tema pode ser uma coisa desgastante, que vai ficar tipo, nossa, não aguento mais. Chega, além de distorcer o próprio assunto, sabe? Então acho que, pelo menos, eles fazendo com que as drags fiquem, tipo, né, na delas, quietas, só fazendo o seu show mundo afora e não se desgastando tanto na TV, é uma forma também de preservar tanto elas quanto o programa, né? Porque no fim das contas sempre vai ser aquilo, a The Vixen de Drag Race, a The Vixen de Drag Race. E a gente sabe, né, como a produção é capitalista pra caralho, é manipuladora demais, é produtora demais, vai fazer de tudo pra manter essa sua imagem aí intacta. Não, e também sabe assim, uma coisa que eu acho engraçado? Nos primeiros podcasts que a RuPaul fez com a Michelle, ela sempre dizia que a produção, assim, a produção edita você da melhor forma que eles podem editar. Que ela tava mencionando sobre o caso da Laganja, que a Laganja, ela mesmo que queria se editar, ser daquele estardalhaço dela e tal. Só que é meio contraditório depois, porque quando a gente foi na Work the World, até a Michelle concordou que a edição tava bem shady. Eu não sei se você lembra disso. Aí a RuPaul diz uma coisa, depois a Michelle vai e diz uma coisa que não faz sentido com o que a RuPaul fez, aí a gente fica sem saber em quem
acreditar, porque antes, quando ela tava fazendo isso, foi na Logo, e agora foi pra VH1, então eu não sei se muda os editores ou se muda alguma coisa assim, mas é meio contraditório ela falar isso, que a edição utiliza as melhores partes de você. Por exemplo, se você não teve nenhuma melhor parte, ou se você teve parte, ela faz o uso que ela quiser. Eu acho que esse discurso da RuPaul é o discurso político de sempre dela, porque a gente sabe que a edição não escolhe o melhor de você, ela vai escolher o que dá audiência. Às vezes o que vai dar audiência é um barraco seu, em vez de um momento que você está ensinando pra uma drag como se maquiar, como costurar. Então acho que é uma desculpa surrapada que a RuPaul dá pra tentar tirar o dela da reta, porque a gente sabe como que a edição sacaneia com quem ela quiser. Aí a RuPaul tira o dela da reta, mas só que depois a Michelle vai lá e concorda com o público, sabe? Aí é uma coisa do tipo, Michelle, você tá do lado de quem? A Michelle Visage, eu vejo ela muito mais humana e mais próxima da gente do que a RuPaul. A RuPaul, ela é produtora executiva, né? Ou seja, ela é dona também do programa. A RuPaul também é dona de uma parcela do programa. A Michelle ali é só empregada mesmo. Ela aceita o que eles mandam, afinal de contas é quem tá pagando o salário dela, mas ela não tem que necessariamente concordar com tudo. Mas enquanto isso, a RuPaul parte dessa posição de que ela é dona, então ela precisa proteger, preservar o legado dela. Então o máximo que ela puder desconversar, se fazer de som, e tentar defender o que é dela, vai fazer. Então, nesse sentido, eu acho que a Michelle Visage às vezes tem mais a compartilhar sobre os bastidores do programa, trazendo algumas doses de verdade sobre ele, do que a RuPaul sempre tentando sair pela tangente. Querendo ou não, a Michelle também conhece bem mais o público, porque ela vai em bastante turnê, né, com as queens. Então, querendo ou não, ela acaba sendo puxada pra esse lado mais humano, né? Sim, porque a Michelle, ela acaba sendo uma mãezona. Ela é tanto mãezona das drags, quanto mãezona dos fãs, e o fato dela também, né, estar em contato constante com o público faz ela ter uma opinião mais certeira do que o público gostaria e espera de ouvir. Porque não adianta a RuPaul ficar forçando um discursinho X, sabendo que a gente tá vendo que é completamente diferente do que ela tá dizendo. Mas é aquilo que a Tatiana diz, né? Choices. Uma das últimas partes, assim, pra linkar essa questão do contrato, é que tanto no final ou no meio do contrato, eles mencionam que pode, a qualquer momento, antes do programa ou durante o programa, quando você estiver participando, ver todo o seu histórico, ver seus antecedentes criminais, histórico clínico, psicológico. Eles também pedem um contato pra você deixar caso você sofra algum acidente, mas, assim, essa questão de, tipo, ver os antecedentes criminais, essas coisas, eles até colocam o nome de um escritório de advocacia que eles trabalham junto, que pode investigar toda a sua vida. Então, por exemplo, você tá no programa, aí você tem realmente um problema bem sério, que eles falam, por que você não fala desse problema? Aí, tipo, pega você totalmente de surpresa. Essa cláusula em si, a princípio, quando eu li, eu achei que era uma forma deles reproduzirem o que, por exemplo, já acontece numa contratação comum de um empregado, né? Vamos ver os antecedentes criminais do candidato à vaga. Se ele tiver algum tipo de antecedente, ele não é contratado, a gente só contrata pessoas ficha limpa. Mas eu acho que Drag Race é completamente diferente disso, porque a gente sabe que você ser ex-presidiário não é problema, o que é ótimo, né? Afinal de contas, a gente pensa num programa que está aí pra ser inclusivo, não tem por que ele excluir pessoas que já passaram pela cadeia, mesmo porque a gente sabe que LGBTs têm uma história muito dura às vezes, e pra não passar fome, pra não passar dificuldade, ou até mesmo quando estão passando fome, quando estão passando dificuldade, acabam tendo que se submeter a situações perigosas, acabam cometendo crime, porque ninguém merece passar fome, ninguém merece viver todo dia no limite. Enfim, cada um com suas escolhas, mas nesse sentido, eu acho que Drag Race faz essa investigação do passado da pessoa, especialmente sobre possíveis crimes que ela cometeu, exatamente para explorar isso em tela. Nada como uma pessoa com um drama pesadíssimo no passado que envolve cadeia, né? A gente sabe como que a edição funciona. Eu achei também, assim, até depois que eu li isso, eu fiquei pensando que antes da 10ª temporada começar, todo mundo falou que a Blair tinha um histórico com bebida, que ela ia fazer serviço comunitário por causa disso. Depois que eu li isso, eu fiquei pensando se eles não poderiam passar isso no programa, mas eu acho que como eles viram que não era uma coisa, assim, sensacionalista, eles resolveram deixar passar, mas querendo ou não, os fãs acabaram descobrindo e comentando, né? Essa questão deles fazerem a investigação acaba dando que conflito com outros lugares, por exemplo, o site TMZ, que também divulga bastante notícia. Eu acho que por causa dessa investigação ou alguma coisa do tipo, eles acabam podendo vazar a notícia. Com certeza. Vai ver que eles fazem essa investigação exatamente para não serem pegos de surpresa antes, durante ou depois que uma temporada
temporada está sendo gravada, né? Porque o caso mesmo da Blair Sinclair, eu não lembro em nenhum momento durante a temporada dela ter citado que havia sido presa e que estava em condicional. Mas eu acho que o programa, quando ele faz essa investigação criminal, é pra se precaver mesmo, porque vai que do nada bate lá um delegado, bate lá uma equipe policial pra levar uma drag embora porque ela não devia estar naquele lugar ou porque ela é foragida. Então, de certa forma, ele se protege também, né? Porque quando você acolhe um criminoso, você vira cúmplice dele. Então, isso acho que é uma forma do programa se prevenir. Mas é aquilo, né? Eles só vão colocar ali pessoas que legalmente podem estar ali. Porque eu não acho que eles colocariam, por exemplo, uma drag que é foragida no programa, sabendo que a partir do momento que eles fazem isso, eles correm o risco de levarem processo, de fechar o programa, né? Não ter mais episódio rolando, né? Tipo, atrasarem as gravações. Mas é normal. Acho que na sociedade que a gente vive hoje, em que segurança, pelo menos, né, no papel, é a coisa mais importante que eles prezam, esses antecedentes criminais é super esperado. Também nem é só dessa questão de antecedentes criminais, mas também como o caso da Detox e da Jade Jolie. Com certeza eles já sabiam que elas tinham feito filme pornô no passado. Porque você vai fazer uma investigação, você tem que ver todas as coisas. Se a gente que é fã consegue descobrir, por que eles não descobririam com uma agência de advocacia? Eu acho que é mais assim, pra mesmo evitar essas coisas de processo e problema durante a gravação. Pra não serem pegos de surpresa, né? Eu acho que a preocupação maior deles é qualquer tipo de histórico da drag que pode comprometer a imagem do programa, do que alguma coisa mesmo relacionado ao bem-estar da drag. Porque é aquilo, né, gente? É um programa, eles têm que proteger a imagem do programa. Tem que proteger o que eles estão construindo ali, o que dá sustento a eles. Caso contrário, é cada um por si mesmo. Então, esse caso aí da Detox, da Jade Jolie, eles podem ter descoberto ou não, porque muitos atores, muitas atrizes pornôs e tal, quando eles são início de carreira, eles criam nomes fictícios, né, exatamente pra ficar fora do radar, caso em algum momento eles mudem os rumos da própria vida. Mas no caso da Detox, da Jade Jolie, depois que a gente descobriu, foi aquele furdúncio, né? Todo mundo comentando e compartilhando os links e tudo mais, e todo mundo chocado, como se ninguém transasse na vida. Mas, possivelmente, o programa já tava assim, no patamar que, foda-se. Tanto que a Rainha Coroada da 7ª temporada, a Violet Chachki, também tem um filme pornô. Só que no caso é um filme pornô solo, em que ela se masturba e faz posições nuas lá pra câmera. Mas não deixa também, né, de ser um conteúdo adulto. E que, quando isso vazou, foi na reta final da 7ª temporada. E esse conteúdo adulto que ela fez no passado em nada comprometeu ela ganhar a coroa. Então, assim, eu acho que, no geral, tem uma vida pornográfica também ali, não é problema pra Drag Race, não. É mais essa questão de eles terem conteúdo pra poderem usar na temporada em si. Porque, igual você comentou, eles vão investigar tudo da vida da pessoa. Então, imagina, a gente tá lá na 10ª temporada com uma Cameron super calada, super introspectiva, que interage pouco com as drags. Vai ver que se eles fizessem uma pesquisa minuciosa aí, pesada da vida dela, e descobrissem que talvez ela é desse jeito porque sofreu abuso em algum momento da vida dela, eles poderiam trazer isso à tona pra ver se a drag teria algum tipo de reação, e aí, com essa reação dela, ela acabaria mudando talvez a postura dentro do programa. Porque a gente sabe que Drag Race adora isso, né? Se passar de terapeuta, porque vai melhorar a vida da drag daquele momento em diante. E porque, no fim das contas, tudo isso gera audiência, né, Rô? Então, tudo que for sensacionalista, que for pra poder movimentar o fandom, tudo que for possível pra trazer drama, eles vão usar mesmo, é normal. Uma das poucas coisas que menciona, assim, no programa, não tanto no programa Drag Race, mas no Untucked, acho que foi eu não lembro se foi na 4ª, foi uma das primeiras temporadas que teve o Untucked. Acho que foi na 5ª. A Mônica tava brigando com a Serena Chacha, aí ela menciona uma parte do contrato que é assim, ela tem sorte de que a gente assinou o contrato, senão ela metia a mesa na cabeça da menina. Que realmente, no contrato, se tiver alguma coisa assim de briga, essas coisas, a pessoa é eliminada. Não só em questão de briga, mas, por exemplo, não se atentar às regras que a produção impõe, tipo, não sair do quarto, você não pode comprar coisa, você sempre tem que pedir pra alguém comprar alguma coisa pra você, isso se a pessoa for comprar, né? Tanto que a Willam, quando saiu, ela expôs bastante dessas coisas. E sobre isso também, de drags mencionando o contrato, na própria 4ª temporada, num dos Untuckeds também, quando a Fifi tá revoltadíssima lá com a presença da Willam, ela fala sobre isso, né? O que ela tá fazendo aqui ainda? Ela infringiu as regras e tal, ela não pode estar aqui. Ela meio que faz um discurso desse tipo. É uma coisa que eles evitam o máximo possível, né? Mostrar esses trechos em que as drags citam, falam sobre o contrato. Porque contrato é contrato, né? É uma coisa entre as partes envolvidas. A gente tá ali assistindo só pelo entretenimento mesmo. Essa parte de contrato, elas que se entendam lá com os seus advogados, com quem assinou o contrato em si. Essa parte que a gente falou era só do contrato, sem mencionar a outra parte que ela tem que preencher um formulário gigante com, tipo, perguntas
sobre quem é a sua personalidade favorita dos anos 70, 80, 90, 2000, quem você imitaria no Snatch Game. O que a gente percebeu com esse processo seletivo de Drag Race é que ele é um processo muito longo, muito extenso e muito exaustivo até, porque além de ter esse contrato imenso que as drags têm que ler e perceberem onde que elas estão se metendo, depois vem ainda o roteiro do vídeo que elas devem enviar pra produção. E esse roteiro ele é grande, cheio de detalhes, e é aquilo, tipo, é um processo seletivo mesmo. E ele tá ali pra poder excluir. Porque a seleção já é feita aí, né? Se você não atende os requisitos, você é sumariamente eliminado. E eu acho que é bacana, por exemplo, a gente ver como é o roteiro atual e como era nas primeiras temporadas, que muita coisa mudou. Quando a gente pega a primeira temporada, a segunda, até a terceira, a gente vê como que as drags que entravam no programa faziam seus vídeos de forma bem amadora e tentavam mesmo destacar mostrando como era sua drag. Não tinha esse tanto de coisinhas em que nós vamos comentar logo mais que é exigido atualmente. Quando a gente pega, por exemplo, a terceira temporada, o primeiro episódio, ele já é chamado de Elenco Extravaganza Eleganza, que é a RuPaul mostrando algumas das audições enviadas para as drags que queriam participar da terceira temporada. E assim, a gente vê uma variedade imensa de vídeos e cada vídeo tem uma forma diferente, tem um roteiro diferente, tem uma proposta diferente. E é bacana, porque muitas das drags que a gente viu ali na terceira temporada, nesse episódio, elas apareceram eventualmente em Drag Race. E é bacana, porque eu acredito ainda que todas as drags que a gente viu nesse casting Elegância Extravaganza um dia vão entrar em Drag Race ainda. Eu acho que agora, né, já pensando em 2018, Drag Race na VH1, uma equipe imensa à disposição de RuPaul, ela agora, tipo, não precisa se preocupar mais, né, com a forma que cada drag vai criar o seu vídeo, não. Ela cria lá as regrinhas pra eliminar. Se você não atende, você simplesmente exclui. Porque, imagina, você tá na Logo TV, uma emissora nanica, com um reality que ninguém bota fé nele. Poucas pessoas vão se inscrever. Porque, tipo, por que eu vou participar de um reality de drag numa emissora nanica que ninguém vai assistir, enquanto eu posso participar de um The Voice da vida, que mesmo se eu aparecer num episódio tentando cantar, eu vou ter mais visibilidade, tecnicamente, que quem tá nesse reality. Então, acho que antigamente não devia ter tanta gente se inscrevendo pro reality, né? Mas imagina agora, na VH1, se meio drags mandarem ficha de inscrição, pra mim deve ser pouco. Com certeza deve ter muito mais drag enviando ficha de inscrição anualmente pra VH1. Fora as drags que devem enviar todo ano até elas serem chamadas, né? E eu acho também assim difícil, porque nas primeiras temporadas não era exigido um vídeo grande. Era tipo um vídeo de 8, 10 minutos no máximo. E nessa agora, que é pra 11ª, o vídeo tem que ter no máximo, assim, estourando 20 minutos. Então imagina, se cada drag mandasse o vídeo em 20 minutos multiplicado pra mais de 2.000, vai, mais ou menos, drag queens mandando vídeo, imagina quem tem que assistir esses vídeos e escolher. Porque com certeza não deve ser só uma pessoa, deve ser mais. Mas deve dar um trabalho do caramba fazer isso. Ah, com certeza. Eu acredito, né, aí é meu ponto de vista completamente meu, que eles devem ter uma equipe talvez até grandinha, e assim, eles colocam as pessoas pra assistir por alto, sabe? Eu duvido que alguém vai ficar vendo lá 20 minutos direto de drag e vai ficar voltando pra pensar, não, o que ela falou aqui? Nossa, isso é bacana, não. Eles devem colocar o vídeo lá, ver por alto, e aí, tipo, elimina um monte, e aí faz uma pré-seleção, e aí, com esses vídeos selecionados, sei lá, talvez 100, uma equipe mais concentrada e mais séria assiste os vídeos, e aí vai selecionar das drags que vão entrar. Porque hoje em dia tudo é muito fácil, né, Rô? Você pode arrumar uma pessoa foda de edição, fazer um vídeo fodástico pra você, alguém pra criar roupas magníficas pra você entrar ali no reality. Então, eu acho que eles têm que fazer esse trabalho minucioso pra equilibrar, né, a temporada. Porque imagina, se a gente tiver uma temporada só com drag calada, tipo a Cameron, ou uma temporada com um monte de drag que fala demais, igual a Eureka, ou uma temporada cheia de drag fashion que nem a Aquaria. No caso, seria uma temporada sem graça de assistir, porque todo mundo na mesma, com o mesmo comportamento, com os mesmos looks, com as mesmas aparências. O legal da coisa é ver a diversidade em ebulição, e especialmente quando essa diversidade entra em conflito, porque é o conflito que faz com que o reality acabe se tornando mais interessante de assistir. E quando eu falo conflito, não é necessariamente a ideia de briga, barraco, não. É a ideia de troca de experiência mesmo. A parte mais legal que a gente vai falar agora é a parte do vídeo, que sempre a gente encontra na internet alguns vídeos que soltam, ou que até mesmo a RuPaul comenta durante o programa. Assim, a parte do vídeo, pra mim, é uma das partes mais difíceis da Queen fazer, porque se o contrato a gente já fica com medo de assinar por tanta cláusula assim, o vídeo, ele tem que ser dinâmico, editado, ele é dividido em 5 partes que a gente vai comentar. A primeira parte é sobre a personalidade, então ela vai ter que falar o próprio nome dela, que é o RG, o ID lá fora, nome drag, idade, cidade natal, contar como que ela é, como que a drag dela é. Ela vai ter que fazer tudo isso em uma parte do vídeo. O segundo tópico desse vídeo, elas têm
que mostrar o visual dela. Se eu não me engano, no canal da UOL tem todo o casting da primeira temporada, tem todos os vídeos dela. E antigamente elas mostravam, tipo, entrava no closet, no armário drag dela, mostrava todas as roupas e as coisas que elas tinham. E nesse ano elas não podem fazer esse tour pelo closet drag. E no máximo que precisa ter nessa parte do vídeo são 2 minutos. Elas têm que mostrar de 8 a 14 visuais e ainda falar se ela mesma costura, se tem alguém que costura pra elas. Ela também tem que mostrar um visual que é dela, que seja um visual de assinatura, fazer imitações de celebridades, de roupas de celebridades, essas coisas. E eu não sei se é a cada ano, mas pelo menos esse ano eles exigiram ter um visual que seja um visual feminino, um visual de tapete vermelho, um visual de vanguarda, outro de alta costura e um visual drag que ela usa assim pro dia a dia dela pra sair, pra fazer algum show, alguma aparição. Um look basiquinho. É, um look bem básico. Lembrando que isso tem que estar em 2 minutos do vídeo. E se não tiver nesses 2 minutos e alguém estiver gostando, assistindo o vídeo e seguindo a risca, pode até eliminar você se ultrapassar esses 2 minutos. O que eu achei surreal do roteiro do vídeo no geral é o tempo em que eles exigem que as drags executem cada ação, pensando nesse montante de 20 minutos. Igual você falou agora da segunda parte do vídeo, que são os visuais. Quer que a drag mostre não sei quantos visuais, quer que a drag faça personificação de não sei quantas celebridades, mostre não sei quantos looks, além de vesti-los, tudo em 2 minutos. Gente, 2 minutos não é nem introdução de um vídeo, a pessoa tá querendo que ela faça 1 milhão de coisas. Ou seja, o que eu vejo nisso é que eles querem indiretamente conseguir editores pro programa, né? Porque se a drag consegue fazer tudo isso em 2 minutos, se eles acharem que ela não é boa o suficiente pra estar lá em frente à tela, vai ser boa o suficiente pra poder editar o programa depois. Mas eu acho que assim, quem trabalha com vídeo tem uma noção melhor, assim, pra editar o vídeo, consegue fazer, assim, um vídeo legal. Igual o da Bianca Del Rio, que tem no YouTube da Queen Bianca Del Rio Brasil. Tem um vídeo dela que ela dura 8 minutos, mas conforme ela vai explicando como que é a Bianca, vai passando alguns trechos, assim, por cima do visual dela, de algumas coisas que ela fez ou faz no palco. E acaba sendo um vídeo dinâmico. Eu acho que eles acabam pegando mais queens, assim, que conseguem fazer esse vídeo dinâmico do que aquelas que não conseguem montar o vídeo direito, né? Mas o que eu acho injusto é porque vai contra a própria política do programa, né? Porque quando eles fazem lá o contrato para as drags terem que assinar, pelo menos participarem do processo seletivo, elas têm que manter sigilo que estão fazendo parte desse processo seletivo, né? Tá lá no contrato. Você não pode divulgar para ninguém que tá participando do processo, senão você vai ser eliminado. É uma das coisas que tá no contrato que a gente vê no início do contrato, certo? Uhum. Então, se a drag não pode divulgar que tá participando do processo seletivo, como que então ela vai gravar um vídeo mega editado, bem dinâmico, sendo que dependendo da drag, eu acho que a maioria, né, não tem, tipo, o conhecimento pra fazer um vídeo do tipo, mas também não pode contratar um profissional pra poder editar o vídeo pra ela, entende? É isso que eu acho meio incoerente. Você quer que a drag faça um vídeo mega elaborado, mega dinâmico, mega editado, mas talvez a drag não vai ter esse conhecimento e vai ter que depender de um terceiro, mas ela não pode pedir ajuda de um terceiro. Mas também tem um vídeo da Detox que ela fez, acho que pra 4ª temporada, que ela não passou na internet, que mostra que ela fez até com uma equipe grande. Ela fez esse vídeo com uma equipe grande que editou, começou a ler as perguntas que ela tinha que responder em vídeo e tudo, e a gente vê que ela acabou não passando pra aquela temporada. Pode ser por causa disso. Então, assim, vai ver que o que eles querem, exigindo esse tanto de coisa da drag, mas também ao mesmo tempo exigindo que a drag mantenha sigilo, é pra ver como a drag funciona sob pressão, né? Porque se uma drag conseguir executar tudo isso em 2 minutos, é porque é uma drag muito, muito foda, muito experiente, que vai saber se virar bem em frente às câmeras. E o que eles buscam é isso. Fora também que, por exemplo, eles devem ver aquelas drags que são bem, assim, digamos, mais lentas, mais fraquinhas, e vão querer colocar também na edição, porque é aquela questão do equilíbrio. Você tem que ter drags fracas, medianas e muito boas numa mesma temporada para ter o equilíbrio que vai fazer a temporada se desenvolver bem. O terceiro tópico, que é a performance, elas têm que escolher um vídeo em um local bem iluminado. E a gente sabe que como elas fazem performance em boate, nem sempre é tão iluminado assim, fica bem escuro o vídeo. Mas nesse tópico do script que eles passam, elas têm que mostrar 2 dublagens. Uma deve ser com alguma música da RuPaul e uma outra de um artista que ela goste. E também ela tem que mostrar nesse trecho se ela tem algum talento, se ela canta, se ela faz rap, se ela abre espacate, cambalhota, qualquer coisa ela tem que mostrar nesse tópico. E também tem que ter menos de 2 minutos. Ou seja, é tudo muito corrido, né? Você tem que fazer as coisas, mas tem que ser num prazo bem curto. Esses 2 minutos a gente vai entender mais no último tópico. O 4º tópico
é o tópico de costura. Então elas têm que mostrar em menos de 1 minuto um visual que eles estipulam a cada temporada. Então, pra 11ª temporada, elas tinham que fazer um visual feito de papel. Elas têm que mostrar esse visual. Assim, você tem menos de 1 minuto pra você fazer isso. Então você gasta, tipo, 5 horas do seu dia produzindo essa roupa pra você desfilar e passar no vídeo 1 minuto desse trecho. E tipo assim, eles até colocam, você tem que impressionar nessa parte. Então você tem que fazer aquela roupa do Megazord de papel pra você impressionar eles com o seu talento que você faz, ou você pedir pra uma pessoa fazer, né? Porque nunca se sabe quem sabe costurar e fazer um visual ou não. Isso é fato, porque a gente já viu muita drag que entrou no Drag Race que não sabia costurar. E se esse vídeo aí que exige que as queens mostrem o dom pra costura existe há muito tempo, é sinal que as drags ou mentiram na inscrição ou foram escolhidas exatamente por não saberem costurar, e a produção sabe que isso gera bom entretenimento. O que a gente percebe com esse vídeo é que, embora ele tenha 20 minutos, toda a produção por trás dele leva horas e até mesmo dias, né? Porque a drag vai ter que preparar os looks que ela vai mostrar no vídeo, ela vai ter que pensar nas personagens que ela vai interpretar, nas músicas que ela vai dublar, e ainda tem esse look que ela tem que costurar. E tipo, ela não vai conseguir fazer isso tudo num dia só. E às vezes não vai conseguir fazer tudo isso sozinha. Então, a gente percebe que Drag Race exige muito mesmo das drags. Não é só na hora que elas entram no workroom pela primeira vez. A exigência começa desde o processo seletivo. Talvez seja uma forma também de preparar as drags, né, pro que vai vir. Porque a gente não sabe, né, quanto tempo que fica no ar esse processo seletivo, mas possivelmente não deve também ser uma coisa assim de um mês, sabe? É um mês, um monte de queen pode mandar aí. Porque normalmente a gente sabe quando as inscrições são abertas, mas a gente nunca sabe quando elas são encerradas. No caso, quando elas são encerradas, tem no site mesmo, que é o site que eles passam oficial. Esse ano, se eu não me engano, começou em fevereiro e terminou dia 9 de março. Se dura um mês de inscrição, talvez seja para as queens se prepararem para isso, porque o vídeo elas têm que mandar nesse período. Mas aí, quando elas vão ler lá, né, todo o contrato e também todo o roteiro que deve ser seguido, elas percebem que é uma trabalheira, que elas não conseguem fazer isso numa tarde, né, de sol num domingo. Não é uma coisa assim que você vai fazer da noite pro dia. Só se você realmente dedicar, tipo, as 24 horas do dia pra você fazer isso. Mas mesmo assim, eu acho impossível por causa da roupa que você tem que fazer pra mostrar na parte de costura. E a própria edição em si, né, Rô? Porque eu não acho que, tipo, a drag vai lá, pega uma câmera, filma 1 minutinho, pronto, deu 5 minutos. Agora qual que é a próxima etapa? Tá, agora a etapa de visual. Vou gravar aqui 2 minutos. Ela deve gravar um monte de vídeo e tentar depois sair cortando, mesmo seja de forma amadora, por conta própria, pra sair no vídeo final. Querendo ou não, mesmo quem não tem noção, né, deve ficar dias editando. Sim, porque é uma oportunidade pra vida, né, Rô? A gente sabe como que Drag Race alavanca a carreira de muitas drags. Então, se ela tem a chance de entrar nesse programa que pode mudar a vida dela pra sempre, ela vai tentar dar o seu melhor. Então, por mais que ela não possa dividir com ninguém que tá participando do processo seletivo, que ela vai ter que se virar pra poder fazer edição, ela vai entrar no YouTube, procurar tutoriais de edição de vídeo e vai tentar se virar pra editar o vídeo. E aí, possivelmente, ela vai gravar várias vezes. Imagina quantas dublagens as drags não devem filmar para escolher aquela que ela acha que é a melhor, que é a perfeita pra enviar pra RuPaul. Eu também não acho que uma drag deve fazer um look só, não. Ainda mais se for drag que tem dom pra costura, ela deve fazer 20 vestidos. Eu também acho que uma drag não grava somente um vídeo performando e já coloca na sua edição final. Ela deve fazer vários e aí escolhe o melhor. Se ela de fato tiver de 2 semanas ou um mês pra poder produzir esse vídeo e enviar pra equipe de Drag Race, ela vai tentar dar o seu melhor, né? Eu acho que, embora exija-se muito delas nesse processo seletivo, acaba também que elas, por saberem da importância que vai ser pra carreira delas estarem em Drag Race, elas vão dar o seu melhor, e esse melhor pode ser feito em várias versões, né? Agora eu só fico, por exemplo, imaginando uma Derrick Barry que não sabe costurar, tendo que fazer um look pra poder passar na TV depois. A gente viu naquele desafio, né, de costura que ela não soube fazer muito bem. Por isso que eles pedem pra você falar em vídeo da inscrição, tipo, você costura ou pede pra alguém costurar pra você? Aí eles já colocam já um casting bem diversificado, né? Nossa, meu sonho seria ver esse processo de escolha das drags, porque eu super imagino uma parede de vidro com várias fotos das drags coladas na parede, o povo discutindo, essa drag aqui é boníssima nisso, vai pra esse grupo aqui de potenciais. Essa aqui ainda não tá boa ainda não, vamos colocar aqui no grupo das descartadas, mas caso mande inscrição no futuro, a gente passa a percebê-la com novos olhos, porque eles devem ter muitas opções, né? E eles devem também ter as suas especificidades lá, que eles vão encaixar as drags pra poder montar um bom elenco. Porque por mais que uma temporada possa ser mega manipulada, o elenco que salva a Drag Race, né? Então, independente do que a produção pode estar tentando tramar aí nos bastidores, é a interação do elenco, é a forma com que o elenco desenvolve a temporada que faz a gente continuar amando o programa. Porque a gente tá ali pelas drags mesmo, não é pra ver uma diva ou outra na bancada de jurados, a gente tá ali pra ver como as drags
drags vão desenrolar. E por isso que eu insisto nessa tecla. Eu acho que o processo seletivo, vídeo de inscrição das drags, já é uma amostra pra elas do que as esperam quando forem, de fato, competir em Drag Race. Sim, e eu também reparo, assim, que sempre nessas inscrições já é uma parte do roteiro que eles meio que estipulam pra próxima temporada, porque mostrar de 8 a 14 visuais são mais ou menos as quantidades de episódios que tem. Então, por exemplo, o roteiro da 11ª temporada já estava montado, da 12ª provavelmente já deve estar montado. Então eles falam assim, as queens que mostraram esses tipos de roupa, esses tipos de talento, a gente separa, seleciona, mostra pra RuPaul ou seleciona elas, deixa separado assim pra fazer uma análise melhor do vídeo, e querendo ou não, do roteiro em cima do vídeo delas. Tudo pra mim assim já tá estipulado bem antes. Eu acho engraçado você citar a RuPaul agora, porque se você reparou durante todo o nosso discurso aqui, a gente não fala da RuPaul, né? Tipo, a RuPaul quer ver isso, a RuPaul quer aquilo, porque a gente já sabe que o programa não tá na mão dela. A gente sabe que ela tá ali mais como apresentadora mesmo, como a pessoa que dá cara pro programa, mas quem comanda os bastidores é a sua produção. Eu super imagino que, tipo, RuPaul talvez tá no momento da carreira dela, de tanta responsabilidade, tanta coisa pra fazer, que ela não deve nem botar mais o bedelho nas drags que vão entrar. Talvez a produção chegue pra ela lá com uma seleção de 20 drags, e aí ela pode escolher umas, dar, né, o voto final no elenco em geral, mas eu acho que ela não mais se envolve tanto assim não, porque ela não tem tempo pra isso. A gente viu mesmo nas últimas semanas, nos últimos meses, um monte de programa que a RuPaul tá envolvida, gente. Ter série dela na Netflix, tem a chance dela ter um programa aí matutino de variedades. Então assim, RuPaul mega ocupada, não vai dar pra ela ficar tão envolvida assim com Drag Race. Fora também que depois de gravar uma temporada tradicional, ela já grava um All Stars, que agora também tá virando moda, All Stars todo ano, então assim, o RuPaul só chega e ok, gente, cadê as drags? Já tá na hora delas chegarem pra gravar. É isso também, eu acho que tem tudo a ver, que talvez com a seleção prévia lá, eles já veem um grupo X de drags e vão chamá-las, porque talvez há um denominador comum entre elas, mas eles também, depois que as queens são escolhidas, eles falam que looks eles querem, né? Aí eu fico imaginando a correria que é pras drags. Elas tiveram que mostrar 14 looks diferentes, mas aí, no fim das contas, talvez elas consigam aproveitar um desses looks pra poder levar pra viagem. Você mencionando assim, realmente, a RuPaul tá muito... Eu acredito que ela realmente tenha selecionado os vídeos das drags até a 3ª temporada, que ela não tinha tanta tarefa. Depois da 4ª temporada em diante, que a gente vê que começou a ficar mais, digamos assim, tecnológica e com mais jogo de câmera. Tem mais recursos. Isso, como teve mais recursos a partir da 4ª temporada, eu acho que ela já meio que ficou um pouco mais livre desse processo. E o último tópico, que é o 5º, que também é um dos mais importantes e que envolve mais tempo do vídeo, é a parte de atuação. Elas têm que mostrar, no mínimo, 3 celebridades. Essas celebridades não podem ser participantes antigas do programa e nem personagens fictícios, tem que ser celebridades. E a cada ano também, essa parte do roteiro de atuação muda, que elas têm que fazer uma parte do Snatch Game com essas 3 celebridades. Eles mandam os trechos que você tem que fazer em vídeo pra você ser engraçado com essas 3 celebridades. Além disso, esse trecho que elas têm que fazer as 3 celebridades é a parte do Snatch Game, que a cada ano as frases mudam. Elas não podem fazer as queens anteriores, que já passaram pelo programa, ou personagens que elas mesmas criaram. Tem que ser realmente celebridade que a gente conhece, famosa. E a produção, ela separa frases do Snatch Game pra elas fazerem e mostrarem serem engraçadas com essas celebridades em vídeo. Além disso, dessa parte do Snatch Game, também todo ano muda uma parte de um filminho, uma atuação, que desse ano da 11ª, elas receberam o script daquele desafio do All Stars 2, que elas tiveram que fazer a encenação do que aconteceu com a Bebê Jade, que foi aquele lá que a Alaska e a Alyssa ficaram juntas e acabaram ganhando. Mas, se eu não me engano, foi o da 6ª temporada, elas tiveram que fazer a mesma encenação do desafio final da 5ª temporada, que foi do vídeo, uma encenação no tribunal. Nessa encenação, elas escolhem se ela quer fazer só um papel ou se ela quer fazer os 2 papéis. Ou seja, já não bastava todo o trabalho que as drags tiveram antes, nas outras 4 etapas, a última etapa, que é a atuação, elas têm mais um monte de trabalho pra fazer. Tem um Snatch Game com 3 personagens diferentes, tendo que preencher lá os espaços em branco das frases, depois ainda vem com uma reinterpretação de algum desafio de atuação de Drag Race. Ou seja, ser uma Who Girl dá trabalho. É aquilo, né? Pra você conquistar o mundo, você tem que suar demais. Então, mesmo que você tenha o bônus aí da fama, tem um ônus, que é trabalhar muito. E ainda aguentar toda a encheção de saco lá da produção, toda pressão. Fora, né, o possível hate que você vai sofrer do fandom se você não for uma drag queridinha. Mas eu acho que tá na chuva pra se molhar, né, Rô? Se a drag quer participar, ela se sujeita a isso mesmo, ela topa toda essa aventura. Fora que eu acho que Drag Race, da forma que ele é conduzido, da forma com que ele tem sido feito nos últimos anos, é também uma escola pras drags. Porque se elas decidirem eventualmente trabalharem com televisão, com certeza elas já vão saber se
por estar ali, tem muitas dificuldades, porque tem muita gente que tem uma chance na televisão e se deslumbra, acaba se perdendo, porque não sabe lidar com toda a pressão, com toda a responsabilidade, com a própria questão contratual, né? Que se você pisa na bola com o contrato, você é eliminado e tal. Eu acho que as drags, quando entram em Drag Race, acabam sendo muito preparadas, porque o próprio processo seletivo é muito exigente. É que o programa já é gravado assim numa correria extrema. E eu acho que esses vídeos de inscrição já preparam elas a terem esse ritmo frenético de ter que gravar, tipo, um desafio a cada 2 dias ou 3, algo desse tipo, pra elas se acostumarem, né? Não ficarem tão, assim, cansadas, estressadas. Se a gente para analisar cada etapa desse vídeo de inscrição, a gente percebe que ele tem muito dos próprios desafios que as drags acabam enfrentando em Drag Race. Porque o primeiro tópico é personalidade. Então a Queen tem que mostrar como ela é. E pra mim isso aí tem muito a ver com carisma. A personalidade é quando a Queen vai mostrar como que ela lida com as outras pessoas, como que ela responde aos shades, aos elogios, às críticas negativas. E isso aí é uma coisa assim que a gente vê em todos os episódios. Como a pessoa se porta na interação com as outras drags. Depois no tópico 2 vem a questão dos visuais. Então é o que? É look. É como a drag desfila, essa drag sabe costurar e como também é o resultado dessa costura dela. Porque também uma drag pode falar que sabe costurar, mas aí só faz roupa feia, sabe? Tipo assim, ok, sabe costurar, mas não é o que a gente tá procurando aqui para esse programa. Porque uma coisa que eu pelo menos já aceitei, ainda mais agora que eu tenho meu site, então eu acabo tendo que produzir muito conteúdo, então eu tenho que ler muita coisa. Dia desses eu vi uma entrevista da Jinx que ela fala que Drag Race é muito importante para a comunidade LGBT e que a gente não tem que exigir muito do programa, porque ele nada mais é que um escopo da comunidade LGBT, mas ele não vai ter condições jamais de representar toda a comunidade queer. Drag Race jamais vai conseguir representar todas as pessoas LGBTs que existem, e ele nem deve ter essa função. O ideal seria que mais programas LGBT surgissem para poder representar ainda mais a diversidade do nosso meio. Tanto que teve essa série nova da FX, que é Pose, e que eu pretendo assistir, obviamente, que é sobre a comunidade LGBT nos anos 80, com suas pessoas trans, negras, latinas. E isso nos prova o quê? Que a diversidade, ela existe e ela precisa ser representada de várias formas, de vários meios, de várias plataformas, porque Drag Race é um reality, Pose é uma série, ou seja, são plataformas diferentes. Então eu percebo que, voltando ao que eu tava falando inicialmente, o discurso da Jinx, é que a gente também não pode exigir muito de Drag Race, sabe? Esperar que Drag Race represente tudo que tem na comunidade LGBT, esperar que Drag Race defenda todas as causas sociais. É lógico que quando eles pisam na bola, a gente tem que chamar atenção. Mas só que também que a gente não pode só cobrar. Porque Drag Race, quando surgiu sem pretensão alguma. E hoje ele chegou onde chegou, foi porque a gente colocou ele lá. Então também agora basta também que a gente comece a exigir novas representações da nossa comunidade. Então eu acho muito interessante isso, porque eu passei a ver Drag Race com novos olhos e passei a entender que ele não tem obrigação de representar tudo, embora ele tenha uma responsabilidade também no que ele representa. Então assim, depois que a gente sai dos visuais, a gente vai pra parte 3, que é performance, que é uma coisa também muito importante, porque basicamente Drag Race é performance o tempo inteiro. Seja você performando numa dublagem, performando numa atuação, performando no desfile, Drag Race é tudo sobre performance. E lógico que a performance vai variar de artista pra artista. E depois a gente volta pra costura, porque se antes era visual, os looks que uma drag desfila, e no caso tem muito a ver também com o estilo da drag, a costura é saber mesmo o dom dela. Ela faz ou ela manda fazer. E por fim a atuação, que, né, também dispensa muitos comentários, porque é o que cada drag vai atuar. E isso também se a atuação dela condiz com o personagem dela, porque também olha que estranho. Tem uma drag lá que, sei lá, é muito dark, digamos, por exemplo, a Sharon Needles, uma drag, como ela mesma falava, spook. Mas aí quando ela vai atuar, fica fazendo personagens fofos da Barbie, tipo, oi, cadê uma unidade nessa sua drag aí? Não que tenha problema, mas enfim, eu acho que todo esse processo das drags de gravarem vídeo tem tudo a ver também com os desafios que elas vão enfrentar durante a temporada, caso elas sejam selecionadas. Já é o roteiro da temporada. Elas já sabem o que vai cair. E sem contar também que depois, quando elas são chamadas, eles mandam um roteiro falando quais tipos de roupas elas têm que levar. Assim, um roteiro bem por cima. O roteiro das músicas que vai cair nos lip syncs. Ela já vai um pouco preparada. E é preciso que elas vão preparadas, porque imagina, se você é uma Khloe Kardashian ou uma Miss Vanjie, que cai no bottom 2 no primeiro episódio. Se você não vai preparada, você cai ali no bottom 2, não tem nem ideia de qual música que é, e vai ser as duas com double sachê, porque estão ali completamente perdidas. Então essa preparação é importante. A gente hoje percebe que Drag Race não é uma competição comum. Porque Drag Race não é tipo, sei lá, um festival de culinária no bairro, que você tem que levar uma torta e torcer pra que a sua torta seja mais gostosa. Porque aí cada um faz a torta que bem entender em casa, com o que sabe, e é isso aí. Drag Race não, você tem que chegar lá sabendo o que vai enfrentar e tentando dar o seu melhor dentro do que eles esperam que você dê o seu melhor. E se você não tá dentro
dentro das expectativas dele, você vai estar fadado ao fracasso. E por mais que o fracasso em Drag Race seja recorrente, afinal, eles eliminam uma drag semanalmente, tem que ser um fracasso televisionado, tem que ser um fracasso que seja bom entretenimento, né? Não um fracasso pelo fracasso. Também depois, né, de ver esse processo de inscrição inteiro, vale também ressaltar que esse processo de inscrição é somente para temporada regular, tanto que na temporada do All Stars, a produção mesmo que liga pra Queen que eles interessam e perguntam se elas querem participar. Então aí já não rola todo esse processo de novo, né? Porque também seria até injusto. E também seria desnecessário, né, Rô? Porque quando as drags mandam esse vídeo de inscrição, elas estão se mostrando pela primeira vez para a produção. Exceto os casos que a gente sabe, né, que a produção convida uma drag que já tem uma certa fama fora do reality e eles querem que ela entre para poder levar junto aí o fandom que ela já tem e poder contribuir com o reality, com sua história, mas no geral eles não conhecem essas 200 mil que sejam drags que estão se inscrevendo anualmente. Então eles precisam, nesse primeiro contato, conhecer um pouco mais a drag. Por mais que seja um roteiro longo, exigente, até mesmo cansativo para quem vai executar, mas eles vão conhecer um pouquinho mais de cada drag. Agora, no All Stars, eles já trabalharam com a drag previamente. Eles já sabem o que a drag tem feito com a sua carreira pós-reality. Então não tem necessidade alguma. A questão aí é que o poder acaba indo pra mão da drag, né? Ela aceita ou não participar do reality. Aí o poder tá na mão dela. Agora, quando é uma temporada regular, a coisa muda completamente. É a drag desesperada pra entrar no show, e aí ela tem que assinar esses contratos shady, que ela sabe que eventualmente alguma coisa vai vir contra ela, mas fazer o que é a vida. Se você quer um pedacinho de espaço junto ao sol, você vai ter que aguentar alguns desaforos aí e passar algumas raivinhas. Mas eu não acho que Drag Race seja só negatividade, não. Eu acho que tem muita coisa bacana aí que vale a pena elas correrem atrás sim pra tentar entrar. Tanto pelo reconhecimento também, porque acaba aumentando o salário delas, porque lá fora não é igual aqui. Lá, por exemplo, uma Queen, eles oferecem, por exemplo, chutando assim, $50. Ela entrou em Drag Race, eles, então eu vou cobrar mais caro, então eu quero $150 o mínimo. Eles acabam cobrando mais e o prestígio é tanto que elas saem de lá dos Estados Unidos pra vir pro Brasil, vai pra Alemanha, pro Chile, pra todos os outros países. Sim, sim. É a questão do ônus e bônus, os dois lados de uma moeda. Ao mesmo tempo em que elas estão ali passando muito aperto, aquelas gravações pesadas, aquelas gravações ininterruptas, com muito estresse, muita tensão entre elas, falta de véu familiar, falta de comunicação com o mundo, falta de sexo, tudo mais. Só que, em compensação, elas sempre falam, né, que elas saem mais maduras depois de gravarem Drag Race. Elas saem com uma bagagem maior de conhecimento, com uma bagagem maior até mesmo de cultura. Então, assim, é a vida. Drag Race, como o povo adora falar que é um escopo mínimo da nossa realidade, mas Drag Race é a vida mesmo. Quem que entra no emprego aí e sai amando ele na primeira semana? Não, raramente. Sempre vai ter o lado bom e negativo nas coisas que a gente se propõe a se fazer. O negócio é tentar focar mais na parte boa. Depois desse processo todo que ela tem que fazer do vídeo, e além de editar para ter menos de 20 minutos, cada uma tem que subir, hospedar esse vídeo no Vimeo de modo privado, que contenha uma senha, para elas encaminharem para um e-mail específico, com o nome completo, um telefone para contato, o link e a senha. Também esse é um outro processo eliminatório. Caso ela encaminhe um link e esse link esteja em modo público, eles já nem vão assistir, eles já vão eliminar ali mesmo, porque essa é uma exigência que tá no contrato, bem no final, que ela tem que ter essa ciência. Então, por exemplo, ela mandou o link, esqueceu de colocar em modo público, só foi lembrar depois de um tempo, já era. Provavelmente já era, né? Eles não vão olhar na hora, mas caso eles olhem, já não tá mais classificado. Isso é muito compreensível, porque o objetivo maior, assim, desse processo seletivo de Drag Race é manter o sigilo, porque eles adoram surpreender o grande público com as queens que eles revelam. Porque por mais que a gente veja essas listas com as supostas drags que estão na temporada que vai vir, tudo não passa de rumor, tudo não passa de boato. Então, quando de fato revela, e por mais que revele uma lista inteira que a gente já tá vendo há mais de um ano, a gente fica contente em perceber que aquelas ali são as drags que vão entrar. Eles precisam preservar isso, né? Então, o modo privado aí nada mais é que uma segurança que a produção tem de que a drag que tá tentando Drag Race não é de conhecimento público. Tanto é que eles também falam, né, que a drag não pode divulgar para familiares, amigos, quem quer que seja, que está participando do processo seletivo para entrar em Drag Race. Porque vai acabar com essa diversão nossa, né, de especular e fazer lista, porque a gente hoje percebe que tudo isso faz parte da atmosfera de RuPaul, né? Não adianta também a gente ser hipócrita de falar que não aguento mais spoiler, que acaba com o show. Acaba bosta. A gente acha ruim de spoiler, mas tá lá lendo, e quando acontece a gente fica puto ou fica feliz. Só que isso pra mim não estraga a experiência do show, não, porque uma coisa é a gente ler o que pode ou não acontecer. É muito diferente quando a gente assiste, porque quando a gente assiste, por mais que, por exemplo, a gente soubesse que a Valentina não ia dublar legal, que ela ia passar vergonha quando fosse dublar, e que ela ia ser eliminada porque não ia cantar
interpretar direito, a hora que a gente vê a Valentina completamente estática, não conseguindo dublar, com uma máscara tampando sua cara e passando vergonha diante de RuPaul, que é completamente diferente de ler. Então, pra mim, não compromete, não. Aí vai de cada um mesmo, mas pra mim, normalmente, esse tipo de informação antecedente aos episódios, antecedente às temporadas, acaba instigando mais a gente ver, pra gente poder confirmar se vai ser daquele jeito mesmo. É muito diferente. São, assim, atmosferas distintas, a imaginação e a realidade. Então, eu acho que a gente especular sobre as drags que vão entrar e, de fato, quando isso é compartilhado com o público, é bem diferente. Por mais que a gente hoje já tenha uma lista com 14 drags que vão entrar na 11ª temporada, dentre elas a própria Miss Vendia da 10ª, quando o casting sair oficialmente, a gente vai ficar louco, gritar e espernear, porque é a confirmação de que o nosso reality favorito está de volta com um elenco que tem tudo pra nos agradar mais uma vez. Então, eu acho que quando a gente pelo menos tem acesso a essa lista do roteiro, do vídeo de inscrição, as próprias informações que tem nesse contrato, ele só mostra mesmo que Drag Race é um reality que eles levam muito a sério e que tentam manter essa seriedade e qualidade mesmo depois, né, de 10 anos de reality no ar. Também, assim, pra quem ficou curioso, se você estiver assistindo aqui na matéria que tá no site da Draglicious, é só rolar um pouco pra cima que você vai ver os links que dá pra acessar. E caso você esteja no YouTube, na descrição do vídeo eu vou deixar a matéria linkada pra Draglicious, que lá tem o download do termo que você pode ver e também tem o download do processo das perguntas de inscrição que você tem que responder no site. Então, só lembrando que a gente usou como uma das referências, né, o contrato da 6ª temporada. Tanto o contrato quanto as questões, que é da 6ª temporada, você pode ver no site de Draglicious. Se você estiver aqui no site, é só rolar um pouco pra cima que você vai ver os links clicáveis. Caso você esteja no YouTube, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição o link da matéria da Draglicious, que lá você pode fazer o download desse termo e ver você mesmo realmente é o termo da 6ª temporada. Da 11ª a gente não conseguiu ter acesso. E aí fica a dica, né, para as drags brasileiras que, caso tenham interesse de participar de RuPaul's Drag Race, lerem essa matéria e até mesmo lerem o termo que nós disponibilizamos para ver se vale a pena mesmo participar, se vale a pena passar por todo esse processo seletivo, porque para quem está lá nos Estados Unidos é de boa, afinal de contas mora lá. Agora, para você sair de um país e ir para outro para tentar essa sorte, a gente sabe que dá um certo trabalho, mas como nós já falamos, é um trabalho que vale a pena. E é nosso sonho ver uma drag brasileira lá em Drag Race. Por que não agora, né? Afinal de contas, a gente não sabe até quando o povo vai aguentar apresentá-lo. Então, enquanto temos oportunidade, simbora. E esse foi mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete, especial sobre processo seletivo de RuPaul's Drag Race. E se vocês quiserem que a gente comente algum assunto específico, vocês podem sugerir nos comentários, que a gente lê todos. E vai ser muito bacana pra gente gravar novos podcasts, porque eu e o Rô já estávamos sentindo falta de gravar podcast mesmo, embora o início do ano tenha sido muito pauleira, tenha sido muito puxado pra gente poder fazer tudo isso, mas foi uma experiência que a gente curtiu bastante, pra gente valeu a pena poder voltar a gravar. Então, se tiverem sugestões, podem mandar, e também se tiverem perguntas, manda também, que nós fazemos uma edição especial de perguntas e respostas. Só continuem ligados aí, se inscrevam no nosso canal, sugiram pra outras pessoas, que a gente gosta de gravar esse podcast e gostaria de vê-lo sendo ouvido por mais e mais pessoas. Dá like, compartilha, fala pra todo mundo que tem curiosidade de saber um tema, deixa aí alguma pergunta nos comentários, perguntar alguma coisa pra gente nas nossas redes sociais, que também tá aqui linkado na descrição do vídeo. E é isso. Aqui quem falou foi o Saulete. Eu sou o Rod. Então até o próximo. Beijão. Até mais.